Salve, salve galera! Tudo bem? Sabadão chegou e nós estamos aqui na tela da TBC para mais um dia de estudos. Se você é novato por aqui, seja bem-vindo. Lembrando que você pode assistir as aulas anteriores em nosso canal no YouTube que está aí no seu vídeo, ok? É o seguinte, no programa de hoje vamos conferir uma aulinha show de física, equação e função do segundo grau na aula de matemática e a conclusão da aula de português com o tema funções da linguagem. Então, pega o caderno, lápis e caneta e vamos começar com a aula de física. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Você está no Goiás Bem no Enem e vamos iniciar nosso conteúdo da disciplina de Física, integrante de Ciências da Natureza. Eu sou o professor Jorge Fontinelli e vamos estudar inicialmente os conceitos de calor e temperatura. Para isso, iremos abordar a competência da área 1, compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas, como construções humanas, percebendo seus papéis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade. Abrangendo a terceira habilidade exigida nessa área, que é confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum ao longo do tempo ou em diferentes culturas. Vale lembrar que além dos vídeos você terá uma lista de exercícios para você treinar essa habilidade. Para isso, basta aproximar seu celular no QR Code que está aí na sua tela e bom treino. Vamos observar a água em três estados físicos: sólido, que é o gelo, líquido, que é a sua forma em temperatura ambiente, e gasoso, quando, por exemplo, vamos fazer um café e observarmos vapor de água. Visualmente, o vapor e o gás são praticamente idênticos. Vamos então fazer um teste. Vamos colocar uma água em cada estado físico em um recipiente. Sendo assim, teremos recipiente com gelo, um outro recipiente com água no estado líquido e outro no estado de vapor. Se colocássemos o dedo no recipiente com gelo, dificilmente chegaríamos a tocar o fundo do recipiente. Já com água, teríamos mais ou menos dificuldade para tocar o fundo do recipiente. E se comparássemos o recipiente com líquido e com vapor, em qual seria mais difícil e em qual seria mais fácil tocar o fundo do recipiente? É fácil percebermos que onde tem gelo certamente será mais difícil, afinal de contas ele está no estado sólido, dos três casos, e onde há vapor será o mais fácil de tocar o fundo. Mas o que faz termos facilidade em um caso e dificuldade em outro? É justamente a aderência entre as moléculas de água. Quanto mais elas estão agrupadas, mais difícil é deslocá-las para o dedo passar. Quanto menos elas estão agrupadas, mais fácil é deslocá-las para o dedo passar. Assim, podemos observar o que pode fazer com que essas moléculas fiquem mais ou menos agrupadas. O que precisamos fazer para que o gelo, que está em estado sólido, mude de estado físico para o líquido? E no mesmo pensamento, o que podemos fazer para que a água no estado líquido mude para o estado de vapor? Basta o quê? Aquecermos, ou seja, aumentarmos a temperatura. Então podemos concluir que quanto mais aquecido está essa molécula de água, menor sua adesão, menos ela está agregada a outras moléculas de água. Ou seja, quanto maior a temperatura, menos as moléculas estão agregadas. Quanto menor a temperatura, mais elas estão agregadas. Você vai ter uma imagem observando no corpo sólido, líquido e gasoso. No sólido, o que nós observamos? Que as moléculas estão mais agrupadas. No líquido, elas estão menos agrupadas. E no terceiro caso, que é o vapor, elas estão menos agrupadas de todas. Você vai observar o quê? Que no sólido, você vai ter uma difícil deslocamento dessas moléculas. No líquido é mais fácil você deslocar essas moléculas porque elas estão menos agrupadas, e no gasoso elas estão menos agrupadas ainda, então é mais fácil você deslocá-las. Ok, mas o que provoca essa facilidade ou não das moléculas de água se agregarem? É justamente a agitação molecular. Quanto maior a temperatura, menos essas moléculas ficam agregadas. As outras, pois essas moléculas se agitam cada vez mais. Quanto menor a temperatura, mais essas moléculas ficam agregadas, pois essas moléculas agitam cada vez menos. Então podemos definir temperatura de acordo com a agitação, ou seja, como o grau de agitação molecular das substâncias. Quanto maior a temperatura, mais agitadas elas estão. Exemplo disso é o vapor de água, que tem suas moléculas muito agitadas, logo são pouco agregadas. Quanto menor a temperatura, menos agitadas as moléculas estão. Exemplo disso é o gelo, que está a uma temperatura abaixo de 0 ou até em 0 graus. E o que seria então o calor?
Às vezes vamos para o cinema ou para uma sala e sentimos frio, enquanto em dias de alta temperatura sentimos calor. Esses termos, na verdade, expressam a sensação térmica que sentimos. Contudo, fisicamente falando, não estão corretos. Em dias frios, queremos ficar perto de fontes que estão com altas temperaturas, como lareira. Neste caso, nos aproximamos dessas fontes para recebermos a energia térmica dessa fonte quente para nós que estamos com uma temperatura menor. Se você é uma pessoa que sente muito frio por estar em uma sala em baixa temperatura e está acompanhado de alguém que sente muito calor por estar em outro local de alta temperatura, então você fica abraçado com essa pessoa e vai perceber a energia térmica dessa sua companhia. A esse processo de transferência de energia térmica é que chamamos de calor na física. A transferência de energia térmica ocorre justamente da pessoa de maior temperatura para a pessoa de menor temperatura. Isso ocorre até o momento em que ambos atingem a mesma temperatura, o que dizemos que ocorreu o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico ocorre quando dois corpos isolados atingem a mesma temperatura, não havendo mais a troca de calor. Vamos agora resolver uma questão do Enem de 2013, que exige o conceito científico de calor e de temperatura. É comum nos referirmos a dias quentes como dias de calor. Muitas vezes ouvimos expressões como hoje está calor ou hoje o calor está muito forte, quando a temperatura ambiente está alta. No contexto científico, é correto o significado de calor usado nessas expressões? Letra A. Sim, pois o calor de um corpo depende de sua temperatura. Letra B. Sim, pois calor é sinônimo de alta temperatura. Letra C. Não, pois o calor é energia térmica em trânsito. Letra D. Não, pois calor é a quantidade de energia térmica contida em um corpo. E letra E. Não, pois o calor é diretamente proporcional à temperatura, mas são conceitos diferentes. Então, ele está pedindo um conceito de calor. Especificamente, você tem que lembrar que calor é energia térmica em trânsito. Esse é o conceito científico. O que ele coloca no comando da questão é falando sobre o calor do dia a dia, do senso comum, que as pessoas falam que está com calor. E esse conceito está errado. E é isso que ele está perguntando para você. Se ele está obedecendo cientificamente ao conceito. E, ao caso, ele não está obedecendo. Então, a letra A e a letra B não pode ser. Quando a gente vai para a letra C, ele fala, não está obedecendo a linguagem científica, pois calor é a energia térmica em trânsito. Então é essa letra C de cachorrão. Então, pessoal, por hoje encerramos essa aula aqui. Desejo sucesso a todos e até a próxima aula. Um abraço. Confesso que física não é minha disciplina favorita, mas com a aula do professor Fontinelli, deu para entender que a temperatura vai depender do grau de agitação de uma substância. Fácil, não é mesmo? Vamos para o intervalo, na volta tem matemática, não saia daí.